O que está acontecendo nos bastidores da Gávea deixou boa parte do futebol brasileiro em choque. Por quê? Enquanto muitos clubes lutam para equilibrar contas, o Flamengo simplesmente ignorou qualquer previsão, destruiu metas internas e terminou o ano com uma arrecadação histórica, inesperada até para os mais otimistas. Uma informação que acabou de sair revela que o clube não apenas bateu a meta de vendas, mas praticamente dobrou aquilo que havia planejado. E isso muda completamente o cenário para 2026, seja no mercado da bola, seja no projeto esportivo da diretoria. Antes de explicar como o Flamengo conseguiu superar a marca de R$500 milhão com negociações, deixa eu te perguntar: você acredita que este planejamento financeiro agressivo é o grande segredo do domínio rubro-negro nos últimos anos? Comenta aí embaixo, porque a sua opinião ajuda demais a entender a visão da nação. E claro, se você ama conteúdo do Mengão e quer ficar sempre um passo à frente das notícias, aproveita agora e se inscreve no canal. Isso ajuda a fortalecer esse trabalho diário e faz com que o YouTube entregue tudo em primeira mão para você. E já deixa o gostei para esse vídeo alcançar mais flamenguistas. Agora sim, vamos entender a dimensão dessa virada histórica do Flamengo. No orçamento oficial apresentado no início de 2025, a diretoria previa arrecadar cerca de 35 milhões de euros, algo próximo de 228 milhões de reais, com vendas de jogadores ao longo da temporada. Essa meta já era vista como realista, mas não necessariamente simples, considerando que o clube planejava segurar boa parte de suas estrelas para lutar pelos principais títulos do ano. Só que o que aconteceu ultrapassou qualquer projeção interna. À medida que o time acumulava competições, finais, títulos e uma vitrine cada vez maior, os jogadores do elenco começaram a receber propostas muito acima da média. E, com isso, o Flamengo passou a receber valores que não estavam no orçamento. E o mais impressionante, mesmo vendendo 6 jogadores, o elenco não perdeu competitividade. Pelo contrário, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro e ainda disputou competições internacionais em alto nível. Isso mostra que a estratégia do Flamengo não é apenas vender, mas vender bem e repor com precisão. A negociação que fechou o ciclo e elevou a arrecadação para aproximadamente 545 milhões de reais foi a venda de Juninho para o Pumas, do México. O atacante, que havia sido contratado como aposta, acabou não engrenando no time de Felipe Luiz e perdeu espaço. A diretoria então aproveitou o bom momento do jogador no mercado internacional e fechou a saída por 5 milhões de euros. E esse valor, apesar de já ter sido acertado em 2025, só entra oficialmente no orçamento de 2026, reforçando o caixa rubro-negro para a próxima temporada. Mas Juninho não foi o principal protagonista dessas arrecadações. A grande virada financeira do Flamengo em 2025 veio de um conjunto de negociações extremamente rentáveis, que somaram 85 milhões de euros em vendas brutas. Fabrício Bruno, Wesley, Alcaraz, Gerson, Matheus Gonçalves e o próprio Juninho formam o pacote que fez o Flamengo disparar em receitas e chamar atenção até na Europa. O caso de Wesley, por exemplo, foi emblemático. Vendido para a Roma por cerca de 25 milhões de euros, ele foi a negociação mais lucrativa do clube no ano. Gerson, por sua vez, foi vendido por 25 milhões de euros ao Zenit, confirmando mais uma saída de alto impacto financeiro. Alcaraz rendeu quase 100 milhões de reais. Fabrício Bruno reforçou o Cruzeiro por 44 milhões. Matheus Gonçalves foi vendido ao Al-Ahly por mais de 50 milhões de reais. Todos esses movimentos somados criam uma foto que impressiona qualquer gestor. O Flamengo terminou a temporada com mais de R$500 milhão em arrecadação com saídas, enquanto gastou cerca de 355 milhões com contratações. Ou seja, gastou menos do que recebeu, reforçou o elenco e ainda saiu campeão das principais competições que disputou. Uma equação praticamente perfeita, rara no futebol brasileiro, e esse é apenas o começo da história. A pergunta que fica é: o que essa arrecadação gigantesca permite ao Flamengo fazer em 2026? Como isso impacta contratações, renovações, estrutura, reforços internacionais e planejamento a longo prazo? A resposta é muito maior do que parece, e você vai entender isso na próxima parte. A arrecadação estratosférica do Flamengo em 2025 não representa apenas números em um balanço. Ela redefine completamente a forma como o clube será visto no mercado em 2026. Porque,
Quando um time brasileiro vende mais de R$500 milhão em atletas e, ao mesmo tempo, mantém um elenco extremamente competitivo, o recado para o mundo é claro: o Flamengo não depende de uma única venda explosiva, mas de um sistema de gestão sólido que se retroalimenta a cada temporada. E o impacto disso nas negociações futuras é gigantesco. O primeiro ponto é que o Flamengo entra em 2026 com caixa forte, sem necessidade de fazer vendas desesperadas. Isso significa maior poder de barganha, maior capacidade de recusar propostas ruins e maior liberdade para contratar jogadores que realmente acrescentem no modelo de jogo de Felipe Luiz. Em outras palavras, o clube passa a ser comprador estratégico, não vendedor por obrigação, e esse detalhe muda completamente a forma de competir no mercado internacional. Outro ponto importante é que a performance do time dentro de campo fortaleceu ainda mais o valor individual de seus atletas. Ser campeão de Libertadores e Brasileirão no mesmo ano coloca o Flamengo em outro patamar, atraindo scouts europeus, clubes árabes e até times asiáticos dispostos a pagar cifras altas por talentos que atuam em competições de peso. As vendas de Wesley, Gerson e Alcaraz são exemplos de como o mercado vê o Flamengo atualmente, como uma vitrine premium do futebol mundial. Mas, ao contrário da maioria dos clubes sul-americanos, o Flamengo não apenas vende, ele também se reforça. E se reforça investindo menos do que arrecada. O clube gastou cerca de R$355 milhões em contratações, incluindo nomes como Samuel Lino, Carrascal, Royal e Danilo, além das luvas de Jorginho. É um investimento alto, mas totalmente equilibrado quando comparado ao que entrou. E mais importante, o time ficou melhor, principalmente depois que peças como Samuel Lino e Jorginho assumiram protagonismo ao longo da temporada. Essa combinação de vendas inteligentes, reforços pontuais e títulos expressivos cria algo raro no futebol brasileiro: sustentabilidade de alto nível. Enquanto muitos rivais sofrem com dívidas, atrasos, renegociações e elencos desmontados, o Flamengo abre a temporada de 2026 com estabilidade, elenco forte e capacidade de investir ainda mais. E se o clube quiser fazer uma contratação bombástica, como fez com Saul, ou até buscar mais um ponta de impacto como fez com Lino, ele tem condições para isso. É importante lembrar também que a saída de Juninho, a sexta venda do ano, apesar de não ter sido tecnicamente determinante, foi financeiramente estratégica. O clube conseguiu recuperar 100% do valor investido e ainda abrir espaço na folha salarial. Esse é o tipo de movimento pequeno no campo, mas enorme no planejamento, e é justamente essa soma de decisões que faz o Flamengo se distanciar cada vez mais do resto do país. A diretoria já afirmou que pretende vender mais jogadores do que contratar, algo extremamente raro em clubes do Brasil, e mesmo assim, o elenco entra mais forte a cada ano. Isso acontece porque o Flamengo criou um ambiente no qual as vendas financiam um ciclo de reforços mais qualificados, e os títulos atraem novos talentos interessados em aumentar seu valor de mercado, atuando com a camisa rubro-negra. E é por isso que o recorde de 545 milhões arrecadados não deve ser visto como um ponto final, mas como o início de uma nova etapa. Uma etapa em que o Flamengo pode negociar em pé de igualdade com clubes europeus, recusar ofertas que antes seriam irresistíveis e, principalmente, continuar construindo uma hegemonia duradoura dentro e fora de campo. A pergunta agora é: qual será o próximo passo? O Flamengo vai usar esse poder financeiro para uma contratação histórica? Vai renovar com peças-chave e segurar estrelas até o fim? Ou vai surpreender o mercado mais uma vez com a venda de algum atleta valorizado? A movimentação financeira do Flamengo em 2025 não mudou apenas o presente do clube. Ela alterou profundamente a forma como o Flamengo será tratado no mercado global daqui para frente. Porque quando um time sul-americano arrecada valores próximos ao de clubes da Premier League com vendas planejadas, isso desperta atenção, respeito e até certa preocupação nos bastidores internacionais. Afinal, um Flamengo forte financeiramente representa um Flamengo mais difícil de desmantelar, mais competitivo nas janelas e mais temido nas negociações. Os grandes clubes europeus, especialmente Inglaterra e Espanha, sabem que o Flamengo não precisa mais vender para sobreviver. Ele vende porque quer crescer e reinvestir, e não porque está pressionado por dívidas. Isso muda tudo. Isso dá poder. E é justamente esse poder que o Flamengo começa a exercer com naturalidade.
Em 2025, por exemplo, o clube recusou propostas consideradas baixas por jogadores valorizados e só negociou quem realmente estava nos planos de saída. O zagueiro Clayton, por exemplo, foi vendido no momento certo para o mercado certo, com valorização significativa. O mesmo vale para Alcaraz, que chegou sem grande sonoridade nacional e acabou indo para a Inglaterra com forte retorno econômico. E cada movimento desse fortalece a imagem internacional do Flamengo como um clube que sabe negociar, que não se desespera e que não aceita valores inferiores ao que acredita. Essa postura eleva o padrão de mercado, e isso é percebido pelos agentes, pelos clubes e pelos próprios atletas. Jogadores da América do Sul, especialmente argentinos, uruguaios e colombianos, veem o Flamengo como um trampolim para a Europa, mas um trampolim onde eles podem ganhar títulos, aumentar visibilidade e ainda melhorar seus salários antes de sair. Isso torna o clube ainda mais atrativo na disputa contra rivais nacionais. Ao mesmo tempo, o Flamengo usa essa força para manter um elenco muito acima da média brasileira. Foi o que aconteceu com Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar e Rossi, que permaneceram mesmo diante de sondagens da Europa, e com a chegada de reforços de peso, como Samuel Lino e Saul, o elenco ficou ainda mais equilibrado entre juventude e experiência, a combinação ideal para disputar títulos internacionais. Outro ponto essencial dessa estrutura é o departamento de futebol, que mudou completamente a forma de pensar contratações. José Botto, por exemplo, trouxe uma visão europeia de montagem de elenco, focada em jogadores que encaixam no modelo e não apenas em nomes midiáticos. Foi assim com Jorginho, que chegou inicialmente sob desconfiança e terminou o ano como um dos jogadores mais decisivos do Brasil. Foi assim com Royal, que rapidamente se adaptou e virou um dos laterais mais seguros do elenco. E foi assim com Carrascal, que ganhou espaço, confiança e se tornou peça de rotação importantíssima. Tudo isso só é possível porque o Flamengo não sufoca as próprias finanças. Ele investe com inteligência, ele compra por valor de mercado, mas vende por valor de oportunidade. E essa diferença é o que gera lucro, sustentabilidade e capacidade de reinvestimento. Poucos clubes no mundo conseguem manter essa consistência por várias janelas seguidas. Com a arrecadação histórica de quase 550 milhões, o Flamengo pode escolher com calma seus próximos passos. A diretoria já deixou claro que quer reforçar posições estratégicas para 2026, especialmente a zaga, o setor ofensivo de velocidade e um meio-campista capaz de competir imediatamente em alto nível, mas essa escolha será feita sem pressa e sem necessidade de liquidez. É uma posição de força que pouquíssimos clubes brasileiros já ocuparam, e quando o Flamengo ocupa essa posição, o impacto se espalha. Rivais nacionais, mesmo os mais estruturados, passam a considerar o Flamengo como referência de gestão e potência econômica. E o torcedor sente isso no estádio, no Maracanã cheio, na confiança do time, na presença constante em finais e na capacidade de repor peças com qualidade, sem enfraquecer o elenco. Agora resta saber qual será o próximo movimento. O Flamengo vai surpreender com uma contratação acima do esperado, vai anunciar reforços de peso apenas após a Supercopa, ou vai se concentrar em renovar com pilares do elenco e manter a base campeã, enquanto o mercado observa com atenção cada movimento do Flamengo. A diretoria trabalha com uma estratégia que parece simples, mas que exige enorme disciplina, gastar menos do que arrecada, investir apenas onde há retorno imediato e manter o clube competitivo em todas as frentes. Essa filosofia transformou o Flamengo no único clube do Brasil capaz de disputar jogadores com o mercado europeu sem se desesperar financeiramente e, ao mesmo tempo, manteve o elenco vencedor em alto nível durante toda a temporada de 2025. A repercussão internacional dessa gestão começa a ser percebida em veículos estrangeiros que mencionam o Flamengo como o clube mais europeu da América do Sul, tanto pela forma de contratar quanto pela forma de vender. É algo incomum no continente, onde a maioria dos clubes sofre com dívidas, atrasos salariais e necessidade constante de negociar jogadores para equilibrar o caixa. O Flamengo, ao contrário, vende porque quer, não porque precisa, e isso muda completamente a relação com os agentes e com as oportunidades de mercado. Esse ano também reforçou um padrão que começa a se repetir. O Flamengo se tornou especialista em valorizar jogadores.
Atletas como Wesley, Fabrício Bruno, Alcaraz e Matheus Gonçalves, que chegaram por valores acessíveis ou foram revelados na base, foram negociados por cifras muito superiores. Essa valorização é tão evidente que alguns clubes europeus já monitoram o Flamengo não apenas para observar atletas, mas também para entender como o clube consegue multiplicar o valor de mercado dos jogadores em tão pouco tempo. Essa competência também se reflete no campo, onde o técnico Felipe Luiz conseguiu extrair desempenho de alto nível, mesmo em meio a uma agenda desgastante de competições decisivas. O título da Libertadores, o Brasileirão e a presença constante em finais consolidaram o Flamengo como uma potência esportiva e reforçaram o interesse de atletas que desejam atuar em elencos competitivos. Quando um jogador observa a chance de jogar ao lado de Arrascaeta, Jorginho, Samuel Lino, Rossi e outros, o peso da camisa fala mais alto, e isso ajuda a fechar negociações que seriam inviáveis para outros clubes nacionais. Mas, apesar do sucesso, o Flamengo sabe que 2026 exigirá ainda mais. O clube terá novamente calendário cheio, disputará títulos importantes desde o início da temporada e precisará repor peças que podem ser negociadas. A diretoria já planeja reforços pontuais, com foco em nomes que cheguem para jogar imediatamente, e ainda avalia quem pode deixar o elenco sempre de forma estratégica. Jogadores que retornam de empréstimo, como Carlinhos e outros jovens, serão avaliados. Quem não estiver nos planos será negociado para evitar inchaço no plantel. Outro ponto crucial será a gestão da folha salarial. Apesar da arrecadação recorde, o Flamengo mantém rígido controle financeiro para evitar desequilíbrio, por isso, não deve fazer loucuras no mercado. O clube seguirá investindo pesado somente em atletas que realmente mudem o patamar da equipe. Samuel Lino é o grande exemplo dessa política. Caro, sim, mas necessário e decisivo. O tipo de reforço que produz impacto instantâneo. E dentro desse planejamento, o Flamengo entende que o torcedor precisa se sentir representado não apenas pelas vitórias, mas pela forma como o clube se comporta no mercado. O rubro-negro quer ver ambição, protagonismo e postura de gigante. E em 2025, o Flamengo entregou tudo isso. Foram títulos, desempenho, vendas milionárias e contratações estratégicas. Um ano completo que dificilmente será esquecido em qualquer análise futura. Agora, resta apenas a pergunta que ecoa entre os torcedores. Se o Flamengo arrecadou tanto, qual será a grande tacada de 2026? Será um reforço de peso para o ataque? Será um zagueiro de renome internacional? Ou talvez uma movimentação inesperada que surpreenda o mercado novamente? Independentemente do próximo passo, uma coisa é clara: o Flamengo entra em 2026 mais forte, mais rico e mais respeitado do que nunca. E se mantiver essa linha de trabalho, pode transformar as próximas temporadas nas mais dominantes da história do clube,